Olá a todos vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estou aqui para ministrar esta videoaula. E o nosso componente curricular é Sociologia. E vocês sabem que esta videoaula ela está destinada à sua preparação nesse componente curricular que integra a prova de Ciências Humanas no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Nós estamos em uma sequência de aulas, de videoaulas, aliás, que conforme vocês podem observar, nós estamos tratando da temática socialização, cultura e multiculturalismo. E estamos na parte 3 desta temática. Eu peço toda a sua atenção e ainda faço mais uma observação. Não deixe de utilizar o livro didático, conforme vocês estão visualizando a referência bibliográfica a respeito do assunto. É o livro didático A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do primeiro ano do ensino médio. Eu estarei trabalhando ao longo desta videoaula duas questões que estão relacionadas ao nosso tema principal e vocês vão estar acompanhando a resolução dessas questões na sua casa, do lugar onde você se encontra, através desse livro. Então vamos dar sequência? Olha só, eu quero destacar nesse primeiro momento essa palavra. Aliás, duas palavras serão destacadas no decorrer desta videoaula, porque elas têm sintonia com a questão da cultura, com a questão do multiculturalismo e, é claro, não só essa sintonia, mas também impacta na convivência dos indivíduos em sociedade. Nós já tivemos uma videoaula anterior e eu acho que vale a pena recordar em que nós tratamos a respeito de relativismo cultural. Quem é que lembra o que é esse relativismo cultural? E ainda tem o outro termo, etnocentrismo, que, conforme eu citei, são dois conceitos trabalhados principalmente na antropologia que eles conflitam entre si. O relativismo cultural, ele nos conduz a uma percepção das alterações ou das práticas culturais que existem em cada contexto social. Enfim, cada sociedade é uma sociedade com características próprias. O etnocentrismo, ele nos leva justamente à condução de um tipo de postura em que o indivíduo ele se coloca numa condição de superioridade ou, em outras palavras, ele utiliza as referências sociais que ele possui no sentido de subjugar, com a finalidade de inferiorizar aqueles que não estão em pé de igualdade com ele. Por isso que é interessante nós discutirmos a questão da alteridade. Vocês estão aí visualizando em tela e nós temos duas frases bem objetivas que estão vinculadas a essa palavra. No número 1, nós temos escrito assim: qualidade ou estado do que é outro. Número 2, fato ou qualidade de uma coisa ser diferente de outra. Então percebam, a palavra autoridade, ela acaba reforçando justamente a visão relativista das coisas. Precisamos relativizar. Agora há pouco eu comentava as características sociais. Aí vamos acrescentar as características políticas, as características econômicas, as características, obviamente, culturais, que é o tema principal dessa nossa videoaula, existem em um determinado país. Então, nós temos o Brasil. A nossa cultura é a mesma cultura que existe na China, é a mesma cultura que existe nos Estados Unidos, é a mesma cultura que existe na França, dentre outros países que eu poderia aqui mencionar. A resposta é simplesmente não. Cada um desses cenários sociais possui as suas características próprias.
Cada sociedade possui o seu processo sócio-histórico de formação. Então, por isso, eu reforço essa questão da alteridade, principalmente o item 2. Fato ou qualidade de uma coisa ser diferente da outra. Agora nós vamos avançar e a próxima palavra, nós temos aí preconceito. Infelizmente, né, eu utilizo essa palavra infelizmente, preconceito é uma palavra que está na moda quando nós levamos em consideração a realidade do nosso país. Nós temos falas, comportamentos, atitudes que são tomadas diariamente e que são posturas completamente preconceituosas. E o preconceito é um resultado de uma postura etnocêntrica. Como eu expliquei para vocês logo no início das minhas considerações, você se coloca numa situação de superioridade, né? Eu me sinto mais educado, eu me sinto mais endinheirado, a educação que eu recebi é muito superior, os valores morais, os princípios éticos que eu possuo são muito superiores em relação ao de outras pessoas. Então eu somente tenho condições de conversar, eu simplesmente vou tratar de forma respeitosa. Somente vou tratar de forma igualitária pessoas que estão na mesma condição que eu. Se eu disse anteriormente que cada sociedade é diferente da outra, nós também precisamos entender que as pessoas, elas também possuem as suas diferenças. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma deficiência física, mas, por exemplo, para um cadeirante, ele já é diferente de mim. Ele necessita, devido à condição física em que ele se encontra, de um olhar diferenciado, que não é o olhar da pena, mas é o olhar de que haja na sociedade uma estrutura, um acolhimento que leve em consideração aquela necessidade em particular, dentre outras situações que eu poderia aqui estar mencionando. Só que muitas das vezes as pessoas elas acabam tecendo julgamentos, que isso também é uma outra forma de você definir preconceito. Aliás, é uma palavra similar, sinônima de preconceito. Pré-noção, pré-julgamento. Quando eu estou manifestando preconceito, quando eu estou manifestando um pré-julgamento, uma pré-noção, eu estou chegando a uma conclusão de algo que ainda é desconhecido à minha pessoa. Então eu tenho que entender a realidade da pessoa com deficiência. Eu tenho que entender a realidade da pessoa de classe baixa. Eu tenho que entender a discriminação sofrida por pessoas negras no nosso país. E não simplesmente julgar, não somente condenar. Ah, o negro, ele é inferior em relação à minha pessoa. Em tela, vocês podem visualizar. Nós temos aí o item 1 e 2, a exemplo do conceito lá de alteridade, né, da projeção anterior, frases bem curtas. Então vamos lá. Número 1 está definindo o preconceito como opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente sem fundamento sério ou análise crítica. Olha só uma situação muito curiosa. Às vezes nós julgamos uma pessoa simplesmente pela aparência dela. Você observa ali uma pessoa, poxa, não fui com a cara dessa pessoa. Isso é um preconceito, isso é um pré-julgamento. E às vezes, quando você tem a oportunidade de dialogar, de conversar com essa pessoa, você passa a conhecê-la de fato, você passa a conhecê-la a fundo, simpatiza. Às vezes, dali nasce uma amizade, né? Então, não é aquela rejeição inicial que você, em um primeiro momento, acabou manifestando e ocorreu justamente uma questão de proximidade. Retornando à nossa projeção, no item 2 nós temos assim: julgamento desfavorável formado sem razão objetiva.
Então vocês podem perceber, vocês puderam, aliás, perceber, pelas duas ideias apresentadas, que muitas das vezes, aliás, em todas as vezes, os nossos preconceitos eles não têm uma boa fundamentação. É como se a pessoa tivesse um pensamento simplesmente aleatório, sem muita coerência, sem construção racional. Em síntese, todas as vezes, os nossos preconceitos, eles acabam ilustrando, eles são manifestações de ideias superficiais. Porque quando você resolve compreender o outro, olha só, o relativismo, a postura de alteridade. Quando você resolve compreender o outro, você está superando essa limitação de ter uma simples opinião. E aí, a partir daí, você começa a ter argumentos muito mais sistemáticos a respeito da realidade e uma qualificação da sua forma de conceber a realidade social e os membros que compõem justamente esse contexto. Com base nessas considerações, vamos ao exercitando da nossa videoaula. Visualizem em tela. Nós vamos começar, aliás, pela questão de número 5, na página 163. Né? Então, por gentileza, manuseiem o livro de vocês, localizem essa questão. Está lá justamente no capítulo do livro Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Reforço, questão número 5, página 163. Vamos ao enunciado da questão. Todas as culturas apresentam uma tendência de considerar seus hábitos, costumes e valores como sendo superiores ou melhores que os dos demais grupos sociais. O que os outros fazem é incorreto, não é civilizado, é atrasado, repugnante, ignorância, entre outras afirmações, que caracterizam um pré-julgamento. Essa tendência de os indivíduos de uma determinada sociedade considerarem sua própria cultura como superior às demais denominamos de etnocentrismo, conforme eu defini agora há pouco a todos vocês. Né? Então, percebam que no enunciado da questão nós temos uma definição muito clara, muito evidente do que vinha a ser etnocentrismo. Agora vamos ao comando da questão. O que é que a questão quer de nós? Quando você estiver lá na resolução da prova do Enem, que você fizer a leitura dos enunciados, atente bastante a isso, ao comando da questão. O que é que a questão, né? O que é que está sendo solicitado a você? E a nossa solicitação aqui é: o etnocentrismo é a prática recorrente nas sociedades humanas e um de seus maiores problemas é a letra A, construção de alteridades, letra B, consolidação da diversidade, letra C, aceitação da heterogeneidade, letra D, propagação do multiculturalismo e letra E, construção de estereótipos. Com base nas considerações feitas, a resposta correta está na letra E, construção de estereótipos, ou seja, padrões, né, que passam a vigorar na sociedade. E aí, quando nós quando nós tratamos das questões etnocêntricas existentes no contexto social, esse sentimento de superioridade, você sentir-se superior e o outro inferior a você, ele vai se manifestar de diferentes formas no contexto social. Agora nós vamos avançar e nós vamos para a segunda questão do nosso exercitando. Questão número 7, página 164. Não deixe, prezado aluno, de acompanhar a resolução dessas questões no seu livro. Vamos lá? No Brasil,
O preconceito por origem geográfica marca especialmente os nordestinos. Este preconceito se expressa, por exemplo, através dos estereótipos de baiano e do Paraíba, denominações que são usadas genericamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, para se referirem aos migrantes vindos da região Nordeste. Ao nordestino ainda estão vinculados outros tipos sociais, vistos com certo desprezo, com comiseração ou com medo, como o retirante, o flagelado, o migrante, o pau de arara, o arigó, entre outros. Conforme eu mencionei anteriormente para vocês, o preconceito, resultado de uma postura etnocêntrica, de uma postura não relativista, sempre terá essa finalidade de constranger, de humilhar, de reduzir, de diminuir, de fazer com que o outro seja observado como um alguém insignificante. E esse tipo de manifestação chega no nosso vocabulário. Né? É igual em relação às pessoas negras. Os seus colegas de sala de aula, aquele coleguinha que ele é negro, ele é sempre o neguinho, ele é sempre o negão, e você acha que isso é uma brincadeira. Ah, professor, mas ele já está acostumado. Ele pode estar acostumado porque ele está condicionado a um ambiente de preconceito, não porque a sua conduta é uma conduta adequada e correta, porque não é uma conduta respeitosa. Vamos ao comando da questão? Do texto infere-se que, letra A, o preconceito marca migrantes de várias regiões do país. Letra B, as expressões com que são tratados os nordestinos revelam um preconceito de origem étnica, sexual e geográfica. Letra C, o famoso quadro Os Retirantes, do pintor Cândido Portinari, é uma obra que revela preconceito do pintor com os nordestinos. Letra D, o preconceito geográfico, como todo preconceito de forma geral, tem origem principalmente na falta de informação. E letra E, as expressões com que são tratados os nordestinos são aceitáveis, uma vez que fazem menção a aspectos geográficos de suas origens. Com base nos conhecimentos aprendidos ao longo dessa videoaula, que trataram a respeito do preconceito, a resposta correta está expressa na letra E. O preconceito geográfico, como todo preconceito de forma geral, tem origem principalmente na falta de informação. Infelizmente, a limitação do conhecimento, a limitação da informação é uma prisão para as pessoas. Essas pessoas, elas se encontram em uma situação de ignorância, na qual elas precisam transcender o seu conhecimento e a sua intelectualidade no sentido de perceber essas diferenças que existem no contexto social. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e não perca a próxima. E não deixe de acessar as nossas plataformas.